Olá, galera! Hoje essa videoaula é para nós entendermos um pouquinho mais sobre o cálculo de deslocamentos, ou seja, deformações em pórticos. Então, a gente vai ler o exercício, vai interpretar ele e depois eu vou explicando passo a passo como deve ser feito o cálculo que deve ser analisado. Então, primeiro, o que é solicitado no problema? Qual o deslocamento de translação no eixo das abscissas do ponto C? Bom, nós temos sempre duas formas de solicitar os pontos de deformação. Ou nós colocamos o símbolo, por exemplo, né? O símbolo para este caso poderia ser ΔCx, como é o caso aqui, deformação no ponto C na direção X, ou por meio de linguagem teórica, né? Deslocamento, deformação, translação. Nós entendemos que um único ponto que compõe qualquer barra, ele se desloca no eixo Y para cima ou para baixo, no eixo X, esquerda ou direita, e ele ainda rotaciona no eixo Z. Então, nós entendemos que temos duas translações, uma no eixo X, outra no eixo Y e uma rotação. Nesse caso, ele falou translação. Então, eu sei que ou é eixo Y ou é eixo X. E aqui mais pra frente ele disse, ó, no eixo das abscissas. Então, no nosso eixo cartesiano, o eixo Y é das ordenadas e o X é das abscissas. Então, o que é que ele está pedindo? Translação no eixo X, no ponto C. Deformação de CX. A nossa estrutura em pórtico, ela é formada por 3 barras, apoio de segundo gênero de primeiro, carga aplicada de 70 kN e carga distribuída de 10 kN por metro. O que está de vermelho já é o cálculo das reações. Então, para o apoio de segundo gênero, temos uma reação para baixo de 15 kN e uma reação para a esquerda de 70 kN e uma reação para cima de 55 kN. Tudo para equilibrar com as cargas externas. Se você não se lembra como calcula reações em pórticos, tem um outro vídeo no canal que vai facilitar para vocês lembrarem como que calcula, tá? Bom, aqui nós temos as características do material, módulo de elasticidade 2,3 MPa, seção transversal de base 25 e altura 45 centímetros. Com esses dados de seção, nós calculamos a inércia, que é base, altura ao cubo sobre 12 em função da seção retangular. Nós temos o cálculo da área dessa seção, que é puramente multiplicar a base pela altura, e depois fazer só o fator de E vezes I e E vezes A. Elasticidade vezes inércia e elasticidade vezes a área. Deixei esses dois valores aqui, porque nós vamos utilizar depois, quando nós fizermos o cálculo das deformações, tá? Bom, vamos lá. Antes de qualquer procedimento, nós precisamos lembrar que o método que nós estamos utilizando é o método de PTV, que seria o princípio dos trabalhos virtuais. O princípio dos trabalhos virtuais, ele faz uso do método das cargas unitárias e da criação, desenvolvimento, sempre de dois sistemas para você poder encontrar as suas deformações. Como assim? Por exemplo, né? Nós vamos ter dois sistemas. Um nós vamos chamar de sistema real e outro que nós vamos chamar de sistema virtual. Para o sistema virtual, nós vamos utilizar o método das cargas unitárias. Mas, por enquanto, em se tratando apenas do seu sistema real, o que é que nós temos que fazer? Real, o próprio nome já diz, você vai fazer uso da sua estrutura tal como ela é. Vai calcular as reações, que no caso nós já calculamos, e vai calcular também os diagramas de esforço normal e momento. Lembre que o diagrama de cortante, ele não entra no cálculo das nossas deformações, ok? Bom, em se tratando dessa situação, desse diagrama, ou dessa estrutura, nós temos o nosso diagrama normal, que no primeiro pilar, ele tem um esforço de 15 positivo, na viga é nulo, e no segundo pilar, ele tem um esforço de menos 55. Para o diagrama de momentos, ó, a figura geométrica do seu primeiro pilar,
ele é ascendente até o ponto B, ou seja, 2 metros, até o 140 e depois ele é uma constante. Na viga, ele é uma parábola que termina aqui, ó, começa com o valor de 140 e termina com 0. Todo o último pilar aqui é nulo. Ok, nós montamos o nosso sistema real e deixamos para fazermos uma análise mais para frente quando nós fizermos as comparações. Agora, nós vamos entender um pouquinho sobre o sistema virtual. O que seria o sistema virtual? Olha só. Exatamente no ponto e na direção em que é solicitada a deformação, no ponto, onde que tá o ponto? Ponto C, ó, tá nesse pontinho aqui, ó, é esse adjacente, é exatamente o nó que liga as duas barras. Então, no ponto e na direção, nós inserimos uma carga virtual e unitária. Por isso que nós temos a carga concentrada de 1 kN e que também essa carga, ela é aplicada na direção X, que é exatamente nesse ponto e nessa direção que nós desejamos encontrar a deformação. Bom, a partir disso foi calculadas as reações, 1 kN, 1 kN, 1 kN, ou seja, está tudo em equilíbrio. E nós calculamos os diagramas. Da mesma maneira que calculo o diagrama aqui do sistema real, nós vamos calcular do sistema virtual, ok? O cálculo aqui, inclusive, ele é até mais simples e sempre vai ser. Por quê? Porque nós temos uma única carga, né? Então, realmente fica bem mais fácil, bem mais simples de se calcular esse diagrama, tá bom? Então, nós temos dois valores aqui. Ah, é 1,25, tá, gente? 1,25 porque eu não tinha colocado as casas decimais. Então, a reação aqui é 1,25, as mesmas direções. Então, aqui eu tenho positivo de 1,25 e negativo. Aqui todo é nulo. Aqui eu tenho um triângulo, 5 positivo, um triângulo de 5 positivo e aqui esse segundo pilar é todo nulo. Bom, para esse vídeo não ficar muito grande, a primeira parte eu só estruturei. Então, o que eu fiz? Pegamos o sistema real, calculamos as reações, calculamos o diagrama normal e de momento, estruturamos o nosso diagrama virtual com a inserção do método das cargas unitárias e calculamos normal e momento também. Agora, nós vamos para a segunda parte do vídeo, que vai ser a parte de comparação entre os esforços.